Olá, o nosso Brasil em Discussão hoje tem aqui como convidado o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ivan Sartori. Aqui na nossa bancada participa conosco o jornalista Ricardo Couto, que é comentarista aqui do nosso Jornal da Record News, e o nosso companheiro, o Marco Antônio Araújo, do portal R7.com. Doutor Ivan Sartori, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa Brasil em Discussão. Obrigado, Heródoto. Agradeço o convite, agradeço aqui ao Ricardo, ao Marco Antônio e parabenizá-los pelo trabalho que têm feito. Muito obrigado. Doutor Ivan, vamos falar um pouco a respeito de duas instituições que eu acho que são caras para a democracia. O Poder Judiciário e a mídia, a imprensa representada aqui pelos 3 jornalistas que estão aqui ao seu lado, né? O senhor acha que há um conflito hoje entre o Poder Judiciário e a mídia, de uma maneira geral, pela quantidade de reportagens e espaço que a mídia tem dado, até para mostrar o Poder Judiciário para a população brasileira? Eu acho muito importante. Eu acho que, na verdade, existe uma parceria entre o Judiciário e a mídia. Nós precisamos mostrar ao Judiciário, levar os nossos problemas aos nossos mandatários, levar os nossos problemas aos nossos jurisdicionados para reivindicar uma melhora de tudo. Nós temos que aperfeiçoar. Todo o poder, toda a instituição tem que ser aperfeiçoada. Afinal de contas, os integrantes do Judiciário também são seres humanos e todos nós estamos sujeitos a falhas. Ricardo. Doutor Sartori, logo depois de assumir a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, no começo do ano, o senhor entrou numa guerra com a imprensa, né? Os primeiros dias foram bastante tumultuados. E chegou a propor a abertura de ações judiciais contra a Folha de São Paulo. Qualificou o editorial do Estadão de patrulha ideológica. Foi aberto algum processo contra a Folha? E como estão as suas relações com a imprensa hoje? O senhor continua defendendo a criação de um órgão como o CNJ, na época, o senhor deve lembrar disso, o Conselho Nacional de Justiça, para a imprensa? Ricardo, essa pergunta sua é muito boa. No início, eu achei que os jornais estavam mostrando uma conduta tendenciosa em relação a algumas propostas e deixando de discutir as propostas, as contrapropostas em relação àquelas questões da intervenção e do processo disciplinar, ignorando alguns princípios constitucionais. E muitas vezes eu até apresentei bem as questões para os jornalistas, achei que não estavam colocando exatamente aquilo que eu estava falando. Então, com isso, eu resolvi gritar e resolvi dizer o que eu acho, porque eu sou muito franco. Mas isso já está superado e, diante de toda a situação, eu acho que não estou sendo mais injustiçado pela imprensa. A imprensa está colocando, cheguei a conversar com alguns jornalistas, recebi jornalistas, recebo sempre os jornalistas no tribunal. A transparência nossa é a máxima, aliás, é uma das vertentes da nossa administração. E agora eu percebo que a imprensa está sendo bastante imparcial, percebo que a imprensa está realmente colocando aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos dizendo. Porque às vezes a imprensa toma uma certa posição, nem sei se até inconscientemente, de que uma determinada vertente, determinado posicionamento é o correto, e quem diz o inverso, quem fala o contrário, acaba sendo apedrejado, vamos dizer, entre aspas. E eu achei que me senti nessa posição. Porque eu defendia a garantia do direito de defesa, defendia a garantia do duplo grau de jurisdição naquele episódio do CNJ, não é? Isso já está superado, já foi decidido, e por isso, diante disso, começaram a colocar alguns dizeres, alguns editoriais que realmente não condiziam com o que eu estava pensando, como se eu fosse contra a transparência, como se eu fosse contra o processo contra o juiz que mereça ser processado. Eu acho que tem que ser processado, isso já mostrei na presidência, o que eu fiz, nós estamos querendo colocar tudo às claras, transparente, e a imprensa está nos ajudando. Agora, hoje nós somos parceiros da imprensa. Eu achei que os processos, na época, se continuasse a retaliação, se fosse hoje não tem nenhum se fosse mesmo uma campanha orquestrada, etc. e tal, aí nós teríamos que tomar uma providência judicial, mas eu percebi que não havia um entendimento, houve um mal entendido, vamos dizer assim, e com isso está tudo superado. Eu quero parabenizar a mídia, e o judiciário precisa da mídia. Nós temos que mostrar os nossos problemas também. Nós fazemos de tudo para melhorar, para acertar, mas também temos as exceções, temos os nossos problemas, e a mídia está nos ajudando. Doutor Ivan, os poderes da nossa República, por exemplo, o Executivo, ele é devassado pela imprensa. Capas e manchetes, suposições, ilações, o mesmo acontece com o Legislativo. Pessoas, por exemplo, o ex-ministro dos Esportes foi primeira página, acusado de corrupção, depois, pela justiça, absolvido, nenhuma linha digna de uma reparação, certo? Estou dizendo porque é complexo isso. Eu não acho que é assim tão simples se falar dos poderes, até onde vai o poder da imprensa. Mas o detalhe é o seguinte, dos 3 poderes, o único que tem capacidade de dar uma martelada na cabeça da imprensa, de calar a imprensa, é o judiciário. Nenhum outro.
Entendi. Não existe uma correlação aí? Olha, eu acho que o judiciário não pensa nisso. Ele não pensa que tem esse poder de calar a imprensa. Na verdade, o juiz ele é isento. Porque quem vai julgar aquele processo, aquele caso, não é o juiz que foi injustiçado, não é o presidente do tribunal, não é... Enfim, não são os órgãos que estão dirigindo o tribunal. E sim um juiz que está lá isento, exercendo a sua função normalmente como exerceria em qualquer outro caso, em relação a qualquer outro caso. Então, eu não vejo que haja essa possibilidade de ameaça ou essa possibilidade, mesmo porque a imprensa não se sente intimidada. A gente vê claramente isso. E não tem que se sentir intimidada, porque o judiciário também não quer intimidar a imprensa. O judiciário é favorável à liberdade de imprensa, é favorável ao exercício pleno do poder de informação, do direito de informação. O dever do direito de informação. Não viu a imprensa cometer abusos? O senhor olha para o Estado de Direito, a presunção da inocência. Veja, o que acontece? Seja na imprensa, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, somos todos seres humanos. Todos nós falhamos. Todos nós falhamos. Em algum momento da nossa vida, quando que nós vamos falar que nós não fizemos uma coisa errada, agimos de uma forma impensada, ou fizemos alguma coisa, tivemos algum deslize ou alguma coisa, não coisa grave, evidentemente, mas coisas que a gente poderia ter melhorado, ter feito melhor. Todos nós estamos sujeitos a isso. Você, o Ricardo, eu, o Herói, todos nós. Nós somos seres humanos. Consequentemente, as falhas existem. E existem na imprensa também. E eu acho que existe um pouco de corporativismo também na imprensa, a respeito de não admitir as suas falhas. Judiciário, como o judiciário chegou a ter. Chegou a ter. Hoje o judiciário não é tão corporativista quanto a imprensa, desculpe. É questão de ponto de vista. É ponto de vista. De deixar a imprensa do Herói um pouco de lado, queria mudar um pouco de assunto. Doutor Sartori, estamos em pleno período eleitoral, né? E há poucos dias, o desembargador Alceu Penteado Navarro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi afastado da presidência do tribunal. Eu queria saber, primeiro, como é que ficou o caso? Ele continua afastado? E quantos magistrados paulistas receberam essas verbas gordas, né? Como foi o caso do Navarro? E quantos foram afastados ou punidos? Esse problema já está sendo equacionado, né? Nós já determinamos, o órgão especial determinou, de acordo com a minha relatoria, com o meu relatório, determinou a abertura de um processo administrativo e houve o afastamento desse desembargador da jurisdição comum. E eu, como presidente do tribunal, entendi que se a jurisdição eleitoral é uma jurisdição federal, mas é uma jurisdição dependente desse cargo, dessa jurisdição comum estadual, então automaticamente rompia-se o elo. É a mesma coisa. Desliga-se o gerador, apaga-se a luz. É muito simples. Mas o que aconteceu? Ele Mas voltou aconteceu que talvez o ministro Marco Aurélio também foi um pouco veemente nessa situação, achou que talvez o tribunal tivesse interferindo na justiça eleitoral, que não foi essa a intenção realmente. Eu conheço o ministro Marco Aurélio, tenho uma boa conversa com ele, um bom papo, mas não foi essa a intenção. A intenção foi simplesmente o entendimento de que, desligado o desembargador da jurisdição comum, ele automaticamente estaria desligado da eleitoral. É a mesma coisa, se o desembargador se aposenta, hoje, por exemplo, o ministro Marco Aurélio está lá no Supremo Tribunal Federal. Se ele se aposenta hoje, será que ele deve persistir na jurisdição eleitoral, por exemplo? Se aposenta aqui na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, na Justiça, vamos dizer assim, comum, ele estaria na jurisdição eleitoral? Ou qualquer outro desembargador que tirasse férias, por exemplo, continua na jurisdição federal e férias na Justiça comum? Isso não existe. Então, é uma ligação íntima. Desliga-se o gerador, apaga-se a luz, é simples. Mas assim. Ele voltou para o cargo, ele continua presidente do tribunal? O ministro Marco Aurélio entendeu que teria havido uma interferência do Tribunal de Justiça na justiça eleitoral, que não foi a intenção realmente, e que por isso acabou havendo uma decisão ali que, no meu critério, talvez seja uma decisão até política, não sei. Mas, no meu critério, tecnicamente, eu acho que ele não deveria permanecer. Agora, é um assunto superado, não é? Ele continua como presidente do Tribunal Eleitoral, né? Essas verbas também, vamos dizer, que eram verbas devidas a todos, como nós sempre dizemos, né? Estamos dizendo, porque eram verbas trabalhistas, né? Era passivo trabalhista. O único problema foi a falta de critério de se pagar alguns, né? Que fosse pagos alguns em detrimento de outros. Então, esse foi o problema ali. Além do Navarro, mais alguém foi afastado e punido nesse caso das verbas? O Navarro foi afastado por 13 votos a 12 e o voto que o afastou foi o meu. Porque eu entendia que o Navarro estava na presidência do TRE, ele estava na administração de um tribunal e eu acho que não seria compatível o procedimento administrativo, preservado o princípio da inocência. Navarro sempre foi um grande magistrado, um homem de 40 anos de magistratura, sempre foi meu amigo, tenho respeito por ele, mas o fato é que eu entendi na época que esse procedimento administrativo não tinha ligação, não estaria consentâneo
com a ocupação dele no cargo de presidente do TRE. Doutor Ivan, tem uma frase aqui que eu gostaria de ouvir um comentário do senhor a respeito dela. A frase é o seguinte: guardar o sigilo é uma função do juiz, não do jornalista. O senhor concorda com essa frase ou não? Olha, o jornalista, na verdade, ele tem que informar. Né? Fica a critério dele guardar aquele sigilo ou não. Agora, ele tem que tomar cuidado, muitas vezes, para não trazer um prejuízo irreparável a uma determinada pessoa. Então, o processo corre sobre sigilo de justiça. O jornalista tem ou não tem? Ele pode ou não pode divulgar, ainda que esteja sob o segredo de justiça, cabe à justiça velar pelo segredo de justiça. É o judiciário que cabe zelar. Agora, o jornalista tem que ter a consciência de saber o que ele pode publicar ou não. Porque, de repente, ele pode trazer um prejuízo irreparável àquela pessoa. Porque, você sabe, tinha um amigo muito antigo, um advogado muito antigo, que dizia o seguinte: eu não tenho medo da cadeia, eu tenho medo do Diário Popular. Ele dizia isso. E é verdade, porque uma vez publicada uma determinada notícia sobre a honra ou o procedimento de uma pessoa, se ela for inocentada posteriormente, não tem como voltar. Para isso não tem lei? Ou seja, o veículo de comunicação, o jornalista não pode ser processado se porventura ele pode ser processado, mas o mal já está feito, é irreparável. Se você publicar alguma coisa e depois o cidadão, naquela conduta, ele é absolvido daquela conduta, então tem duas coisas. Então passa a ser irreparável. É como pegar penas, recolher as penas de um travesseiro que se abriu e você anda ao vento. Então o senhor quer dizer, em outras palavras, então, que a liberdade de expressão tem que ter limite? Tem que ter um limite ético, um limite de consciência do próprio jornalista. Sim. Não é o judiciário que vai dizer... Se ele como só quero juiz, concluir isso. Não é o judiciário que vai dizer o que o jornal, o que o jornalista deve ou não publicar. Sim. Isso absolutamente. A liberdade de imprensa... Então, mas assim como agora, é verdade que depois ele vai responder pelos atos, pelas consequências. Ele pode responder. Mas aí o dano já está feito, não tem como reparar. Agora, isso acontece em todas as democracias do mundo. Porque o jornalista é como o juiz. Ele só publica quando ele forma a convicção. Na verdade, o juiz dá a decisão quando forma a convicção. Fica na consciência. A convicção do juiz é no processo. A nossa é na situação social. Então, quando o jornalista publica, é porque ele formou convicção sobre aquilo, ainda que aquilo possa atingir a pessoa. Já disse aqui, repito, todos somos seres humanos. Somos seres humanos. Todos nós falhamos. Nós não sabemos. Muitas vezes o jornalista pode exacerbar. Ou está livre de exacerbar um jornalista. De jeito nenhum. Pode acontecer. Mas há reparação também. Sim, mas há situações que não há reparo. Porque se você publica uma determinada situação... Então, qual é a solução que o senhor dá para isso? A solução que eu dou para isso... A solução que eu dou para isso é que o jornalista tem que ter consciência. Porque o jornalista corre o risco, sim, muitas vezes, de publicar coisas que não estão corretas. Não, tem que partir para a liberdade de imprensa. O jornalista está fazendo o trabalho dele. Ele vai para a liberdade de imprensa. Eu sou a favor da liberdade de imprensa. A imprensa exerce uma função importantíssima. Doutor, é por ali que nós vamos ter efetivamente até um controle do poder público, do governo, etc. e tal, dos mandatários. A imprensa é fundamental. E eu, ao contrário, prego a liberdade plena de imprensa. A única coisa que eu digo é que há exageros muitas vezes. E isso tem que ser levado em consideração. Nós temos que pôr a mão na cabeça, pôr a mão no coração e ter consciência de que pode haver exagero. Eu entendo. Se houve dano, tem que haver reparação. Sim. E o jornalista não pode estar imune a isso. Mas o que tem um desvio no nosso país, que é a censura prévia, que é proibida pela Constituição, e a cada mês aparece um exemplo. Biografias que não podem ser publicadas sem autorização do biografado, que é um delírio, né, constitucional, uma coisa impensável, ou casos mais extremos, como do Estado de São Paulo, que sofre censura prévia com relação à família Sarney. Não pode publicar. Porque me parece que o senhor está defendendo o seguinte: publicou, está errado, tem que responder por isso. Mas a justiça pode impedir de se publicar? O Marco Antônio, como tem acontecido? Eu fui juiz civil durante muitos anos. Eu instalei a 36ª Vara Civil. Você conhece alguma decisão minha, algum jornalista conhece alguma decisão minha que impediu alguma publicação? Conhece? Não conheço. Porque não tem. Mas eu sou a favor da liberdade de imprensa. Eu só chamo a responsabilidade, chamo a imprensa a responsabilidade. Mas o senhor representa como o senhor começou, até o senhor disse assim no começo, Heródoto, você disse assim, o poder judiciário, o poder quer dizer, a mídia é um poder hoje. A mídia é forte. E hoje, a mídia tem que se conscientizar que ela pode destruir um cidadão. Sim, ela pode efetivamente destruir ou criar um cidadão. Essa não é a missão da mídia. Não é a missão, mas pode acontecer um efeito colateral. Pode haver um erro, assim como o médico pode errar o paciente. Exatamente. O médico está lá para salvar a vida, pode então a mídia precisa ser consciente, precisa haver muita ética. Em regra, há essa ética. Eu tenho notado que há.
que eu estava me sentindo injustiçado naquele começo, porque não publicavam aquilo que eu pensava, colocavam a coisa como se eu fosse contra processar algum juiz, como se eu fosse contra a transparência, porque, na verdade, eu estou provando isso na minha administração. Agora, sou transparente na minha administração. Eu sou transparente na minha administração e, efetivamente, estou mostrando que eu sou favorável. Eu estou em todos os canais, converso com todos os jornalistas, eu recebo todos os jornalistas. Não é? Agora, tem que chamar a responsabilidade, é isso que eu digo. Claro, jornalismo inclui a responsabilidade. Quando a mídia, por exemplo, noticia exaustivamente alguns casos, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é público, o caso Nardoni. Né? O senhor acha que esse trabalho da mídia influencia na decisão do júri popular? Olha, na verdade... A pessoa está sendo julgada pela mídia, os jurados são influenciados pela mídia e eles condenam ou absolvem a pessoa? Na primeira semana do caso Nardoni, a revista Veja colocou na capa, foram eles. Primeira semana. O inquérito estava iniciando. Por favor, eu acho que... Posso ser sincero? Influencia. Claro. E pode influenciar, sim. Eu acho que você tem que noticiar, a mídia tem obrigação de noticiar. É uma situação social que nós temos que tomar consciência daquela situação social. Aconteceu um crime em determinado local, um crime extraordinário como esse, por exemplo, nós temos que estar conscientizados dessa situação. Agora, você bater na mesma tecla e começar a dar opiniões, vamos dizer, sobre a conduta do réu, se ele é culpado, se ele não é culpado, isso pode efetivamente influenciar, sim, os jurados. Isso pode ocorrer. Agora, isso fica, justamente, eu digo, a critério, na consciência do jornalista, do meio de comunicação. É isso que eu penso. Exatamente sobre esse assunto, queria fazer uma pergunta de um tema também polêmico do momento, que é o julgamento do mensalão. Né? Até que ponto a imprensa, de uma forma geral, pode influenciar ou não num processo. Na tua opinião, teremos um julgamento meramente técnico ou existe o perigo de um julgamento político em ano eleitoral? Não, eu conheço os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, sei do que está se passando e o julgamento será técnico. Eu tenho a certeza absoluta, tenho mais absoluta certeza que o julgamento será técnico. É lógico que existe sempre especulações, né? Vão existir especulações, vai existir um disse-me-disse, vai existir uma colocação de um ou de outro que está influenciando, que está pressionando, mas o Supremo é isento. Eu acho que o Supremo vai julgar esse caso tecnicamente, mesmo porque é um caso da maior relevância para a democracia, um caso da maior relevância para a nação. Então, eu acho que o Supremo tem a consciência efetiva, os seus magistrados estão prontos para julgar esse caso com isenção. Um dos ministros foi pego dizendo que temia por essa pressão, Lewandowski. Ele usou até uma expressão que me falta agora, faca no pescoço, pressão. Ele disse isso. Eu conheço bem o Lewandowski, o ministro, é um amigo particular nosso, e ele disse isso para evitar aquela exposição na mídia, né? Dizendo que, olha, por que não traz, por que não mostra o processo, por que não vê? Esqueceram-se, por exemplo, que o processo tem mais de 100 volumes, sei lá, 50 mil páginas, né? E tanto, como é que você vai examinar um processo desse em poucos dias? Então, de repente, baixa um processo desse no meu gabinete de 50 e tantas mil páginas, eu tenho que devolver no dia seguinte. Isso não é assim, você tem que examinar com calma. Então, ele se sentiu pressionado para devolver, na relação à devolução daquele processo, que o povo estava reclamando. Quem que pressionou? A imprensa impressionou a devolver esse processo, com certeza. Eu vi isso. É lógico que a imprensa também está exercendo o seu papel, porque é um processo que deve ser julgado rapidamente, a sociedade merece uma resposta, e isso também já está sendo feito. É um processo diferente dos outros, ele tem que passar Eu acho que não é um processo diferente, porém é um processo que diz respeito diretamente à democracia e ao interesse nacional. Então justifica passar na frente. Eu acho que justifica um julgamento bastante equidistante dessa questão da mídia e justifica também apressar esse processo para que resolva essa questão. São feridas abertas que devem ser resolvidas para o bem da democracia. Eu penso assim. Doutor Sartori, mas tem um processo anterior, um caso anterior, que é o mensalão tucano de Minas, né? Que é anterior a esse. Por que não há pressa nisso também? Tem do DEM que é posterior. Pois é, todos esses processos devem ser julgados. Agora, eu comentava... Por que essa pressão é só em cima de... Eu comentava, porque esse processo é de repercussão nacional. Esse é o maior processo, é o de repercussão nacional mesmo. Os outros têm repercussão menor. Esse é de repercussão nacional. Isso diz diretamente com a política também. Diz diretamente com todo o planejamento de uma política, entendeu? Eleitoral, período eleitoral também. Agora, o fato é que nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Já faz tempo que esse processo está aí, lógico, porque o processo também, eu comentava aqui com o Heródoto, existe um garantismo processual exacerbado na área criminal, principalmente. Então, você processar um determinado cidadão é uma loucura. O juiz, para processar um cidadão, ele tem que esgotar todos os meios possíveis para poder se encontrar esse cidadão, para poder garantir ao máximo, ao extremo, um direito de defesa que já está mais do que garantido. Às vezes o juiz garante e procura até converter em diligência, atender muitos pedidos da defesa que são protelatórios para evitar uma nulidade. Então, esse garantismo exacerbado
atrasa o processo, com certeza, em todas as áreas, em todos os setores. Doutor Ivan, nós estamos assistindo então ao Congresso Nacional discutindo o tema, uma proposta, um projeto, que é aquele projeto que diz se o Ministério Público tem ou não tem poder de investigação. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Então, o Ministério Público deve ou não deve ter o poder de investigação? Com todo o respeito, o Judiciário nosso do Estado de São Paulo é parceiro do Ministério Público, tenho muito respeito lá pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Márcio Elias Rosa, mas eu penso que o Ministério Público tem que ficar afastado da investigação primordial. Eu acho que a polícia tem a sua primeira função de investigar. Depois o Ministério Público, ele já tem o poder de investigar, requerendo diligências, solicitando as providências necessárias para melhor esclarecer o caso. Mas acho que a investigação inicial, os indícios, a prova indiciária, tudo isso, deve ficar a cargo da polícia. A polícia judiciária está aí para isso. Qual então, o risco para a sociedade do Ministério Público investigar? Olha, eu penso que investigando pode haver alguma influência no dever ou não de denunciar. Pode talvez tirar um pouco da isenção do promotor, né? É um entendimento meu, respeito ao entendimento contrário. Sei que o Ministério Público está nessa luta, eu não quero também interferir, mas eu penso isso. Eu penso que como julgador, eu preferia que a prova indiciária, que esse início de investigação fosse feito pela polícia com a fiscalização do Ministério Público, como é hoje. Feito pelos delegados, então... O Ministério Público pode efetivamente investigar. Pode investigadamente fiscalizar essa investigação, como tem feito. A impressão minha de leigo mesmo, ou o Ministério Público ele age mais como um promotor do que como um advogado de defesa, porque o Ministério Público pode acolher causas de defesa, de um direito, por exemplo. Isso a gente vê pouco, a gente normalmente vê a acusação. É leigo que está pensando isso? Olha, não, o Ministério Público é um órgão acusatório, né? Um órgão de persecução penal, acusatório. Então, agora, é lógico, nós temos muitos casos em que o Ministério Público, o promotor, pede absolvição, não há provas, por exemplo, né? Há muitos casos em que o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito porque não conseguiu lograr, não obteve prova suficiente. Mas eu penso que a polícia deve, já aparelhada para isso, já especializada nisso... Porque em outros países do mundo, o Ministério Público tem esse poder de investigação. Pois é, mas o Ministério Público e no Brasil não tem. Não, o Ministério Público já tem poder investigatório, já tem. Porque ele fiscaliza o trabalho da polícia, ele fiscaliza o andamento do inquérito, ele pede diligências, ele já tem esse poder investigatório. Agora, nós não podemos prescindir dessa atuação da policial, que é uma atuação especializada. Não é? Então, o senhor acha que o Ministério Público está querendo exacerbar das suas funções? Não acho que esteja querendo exacerbar, é uma questão de ponto de vista. Eu tenho esse meu ponto de vista. Eu acho que a polícia é preparada, a polícia tem efetivamente condições de iniciar, de desenvolver a investigação, ao passo que o Ministério Público fiscaliza essa investigação. Isso já existe, inclusive requerendo aquilo que é necessário ao juiz. Se deve haver mais alguma diligência, se houve alguma deformação no inquérito, algum vício. O Ministério Público pode perfeitamente requerer e fiscalizar isso. Mas não precisa o Ministério Público abrir o inquérito e fazer a investigação toda do inquérito e depois já oferecer denúncia. Eu acho que não há necessidade disso quando nós temos uma polícia que é especializada no assunto. Como o senhor falou que é uma questão de ponto de vista, qual é o ponto de vista do senhor sobre a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal? O senhor acha que essa forma pela qual é adequada? Ou seja, o presidente indica e o Senado, aspas, faz uma sabatina e o sabatinado, aspas, responde as perguntas e ele vai lá para o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que uma parte ou todo do Supremo Tribunal Federal deveria ser eleito pelo Poder Judiciário e não indicado, em alguns casos, politicamente, como acontece no Brasil? Olha, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal também político, é órgão de direção da nação também. Além de ser o órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acho que poderíamos ter algumas adaptações, alguns ajustes nessas escolhas. Não é? Tem que haver escolhas políticas? Tem que haver, mas nós podemos ter as escolhas técnicas também. A eleição por meio dos tribunais seria uma forma, dos juízes, seria uma forma de nós também talvez ajustarmos essas escolhas, né? Eu penso que nós teríamos que ter uma parte política ali, uma parte técnica, né? Embora hoje, sem demérito nenhum, nossos ministros são capacitados, as escolhas foram excelentes, eu não tenho o que dizer nenhum ministro ali, eu acho que todos são excelentes. Mas penso que nós poderíamos ajustar essa escolha, né? Fazendo dessa forma como você sugeriu, uma eleição pelos juízes ou pelos tribunais, né? E uma parte poderia até ser política. Doutor Ivan, no bloco anterior o senhor citou a isenção presumida, né, dos ministros do Supremo. Mas o senhor acha que foi uma sinalização de isenção quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, de madrugada, assinou um habeas corpus
para um banqueiro, que é absolutamente inédito na história da justiça no Brasil, é isento. Você diz aquele caso do Daniel Dantas e Gilmar Mendes, né? Há uma e meia da madrugada ele assinou um Veja, eu não estou aqui para julgar o ministro, eu não posso julgar o ministro. Não, perguntei se é um sinaliza eu não tenho ciência exata do que consta do processo, então eu não posso dizer nada. Eu sei que houve muito rumor a respeito, sei que a imprensa especulou, falou muita coisa a respeito, mas eu, infelizmente, não tenho elementos para dizer se aquilo foi ou não foi necessário. Então, eu prefiro me manter isento nessa questão, porque eu não tenho os elementos, eu não tenho as peças do processo. Agora, nós temos as versões, dos dois lados, né? A versão do Supremo e a versão da Justiça Federal, que eu acho que as duas versões têm que ser consideradas. A Justiça Federal deu uma versão muito forte. Eu até achei significativo o ponto de vista do juiz federal que decidiu a questão. Agora, eu não posso também opinar e dizer, e julgar se aquilo foi certo ou errado, porque eu não tenho os elementos. Agora, falando em tese, na opinião do senhor, o Poder Judiciário hoje tem mais ou tem menos credibilidade, tem mais ou menos respeitabilidade perante a opinião pública brasileira? Tem mais. Eu acho que o Judiciário tem mais credibilidade. Por quê? Porque hoje o Judiciário está disposto a discutir tudo aquilo que aflige o povo em relação à prestação jurisdicional. O Judiciário está aberto, está escancarado, São Paulo está assim, o Supremo está assim, muitos tribunais estão assim. Então nós queremos saber quais são as falhas. Quais os defeitos? Vamos corrigi-las. O judiciário não é meu, não é do senhor, não é dos juízes. O judiciário é de todos nós, é do jurisdicionado. Nós prestamos um serviço ao jurisdicionado. Então vamos discutir. Se há problemas, vamos resolver. E há problemas crônicos, como em toda instituição e todo poder. E nós vamos discutir e vamos melhorar. É partindo dessa discussão, desse diálogo, que nós vamos conseguir aprimorar esse problema. Aquela caixa preta está sendo aberta? Eu acho que não existia, na verdade, uma caixa preta. O que existia é uma questão cultural. O juiz sempre teve aquela formação de que não deveria falar na imprensa, não posso falar sobre o processo, não posso falar sobre isso. E levou para o lado da administração, o que estava errado. E hoje todos nós estamos conscientes disso. Hoje o judiciário não pode falar sobre o processo, o juiz não pode, mas ele pode perfeitamente falar sobre a administração do judiciário, sobre a estrutura do judiciário, sobre as necessidades, sobre os problemas do judiciário, problemas de seus integrantes. Eu acho que isso pode ser falado. A gente vai fazer aqui um intervalo dessa nossa discussão aqui no nosso Brasil Discussão e voltamos aqui um instantinho, tudo bem? Tudo bem. Você acompanha aqui conosco, você pode também mandar seu e-mail, pode mandar sua pergunta aqui para o nosso r7.com. A gente faz um rápido intervalo e voltamos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. Até já. Isso. Nós voltamos então ao nosso programa, o Brasil em Discussão, hoje com a participação aqui do nosso convidado, que é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o embargador Ivan Sartori, e também com a presença dos jornalistas Ricardo Cortio, da Record News, e do Marco Antônio Araújo, aqui do nosso portal r7.com. Queria saber a sua opinião sobre o trabalho da ministra Eliana Calmon, que está para ser aposentada daqui a pouco, Corregedora Nacional de Justiça, que denunciou a existência de bandidos togados. Deu uma polêmica danada, né? Eu queria saber, primeiro, como estão as investigações do CNJ em São Paulo? O senhor teve uma reunião com ela. Então. E uma pergunta que muita gente gostaria de fazer, vira e mexe, o Heroto e eu falamos disso no jornal, por que a pena máxima para um juiz costuma ser a aposentadoria compulsória? Ou seja, continuar ganhando o mesmo salário sem precisar trabalhar, e não a cadeia, como acontece com qualquer outro cidadão. Então, a ministra Eliana Calmon tem um relacionamento oficial com ela, ótimo, converso abertamente com ela, chamei a ministra Eliana para vir ao tribunal, o que ela quiser verificar, ou nos ajudar, inclusive, na parte dos precatórios, conseguimos expedir 4 mil mandados em um mês que estavam represados os processos por falta de funcionário, porque a emenda constitucional 62, você sabe, trouxe tudo para o judiciário. Só um detalhe, aqueles que passaram na frente dos outros vão ser punidos? Como perguntou o Corte. Quem já foi punido, afinal de contas? Você diz lá onde? Essas verbas aí indenizatórias. Aqueles que passaram. Deixa eu primeiro responder a questão. Então, vou responder primeiro a questão do nosso relacionamento com o CNJ. Eu tenho um excelente relacionamento com o CNJ, com a ministra Eliana, com o ministro Brito, com relação à questão dos bandidos de toga. Eu falei para a ministra Eliana que aquela situação não agradou a magistratura. Ela sabe disso. Ela disse que foi uma declaração que foi dada sem nenhuma pretensão e que houve ali uma reunião com jornalistas e tal, mas realmente a magistratura se sentiu constrangida. Eu falei para ela, nós devemos indicar quem realmente tem esse ou aquele problema, não é? Mas ela é uma pessoa muito bem intencionada, ela é uma pessoa que trouxe avanços para o judiciário, ela discutiu o judiciário e ela tem o mérito disso.
O ministro Brito também está tentando fazer o máximo. E os próprios conselheiros do CNJ são abertos. A conversa é ampla. Você entra ali, você conversa com qualquer conselheiro, você mostra. Agora, recentemente, nós tivemos uma reclamação de uma associação sobre todos os pontos que eles achavam ali, mas detalhes e detalhes, seja vencimentos, problema do fundo de despesa nosso, tudo. Eu formulei uma resposta, tintim por tintim, dizendo detalhe por detalhe. E fiz questão de levar, fiz questão de levar a ministra Eliana e ela reconheceu a transparência. Aliás, eu tenho 3 missivas já de elogios pela transparência da própria ministra Eliana. Está na minha assessoria de imprensa, inclusive. Então, o diálogo é o mais aberto possível. O CNJ veio para colaborar, veio para ajudar. E a principal função do CNJ é justamente traçar um plano de recuperação e de credibilidade total na prestação jurisdicional. Essa é a função principal do CNJ. Por isso que eu dizia que o CNJ não pode processar um juiz a granel. O CNJ tem que ter uma política geral. Agora, se houve um abuso num tribunal ou se um processo está parado, o CNJ avocaria aquele processo para resolver a questão. Essa é a minha ideia. Né? Agora, é lógico, se todos os membros de um determinado tribunal estão suspeitos, o CNJ vai ter que resolver. Agora, com relação a essa questão das antecipações... Aqueles que foram favorecidos. Isso. Com relação a essa questão das antecipações, nós temos 2 grupos. O primeiro grupo, o grupo que administrava o orçamento. Esse grupo que administrava o orçamento são 5 colegas, um deles já falecido, um aposentado. Esse grupo teve o tratamento do procedimento disciplinar. Foi instaurado, eu proferi meu voto. Agora nós estamos aguardando o julgamento de uns embargos de declaração de um deles e vai ser distribuído agora a um desembargador, porque eu sou relator nato até a instauração de um procedimento. Agora, veja como é instaurar um procedimento disciplinar contra o magistrado. Você tem que primeiro instaurar uma averiguação, depois você tem que dar direito de defesa para ele, depois tem prova, depois você tem que fazer a reunião. Aí você pensa que terminou o processo? Não, aí é só para instaurar. Depois você tem o processo efetivamente, que agora vai começar o processo efetivamente. Então ele não é tratado como um cidadão normal? Não, isso é no âmbito administrativo, está na lei. É na própria resolução do CNJ, está lá. É assim que se funciona. No último caso, se ele for punido... Agora, o que acontece? Não, só um minuto, eu vou chegar lá. Agora, o que acontece? Esses que receberam antecipadamente, então temos esses 5 que administravam e que, no meu entender, teriam, em tese, cometido infração disciplinar e, portanto, até propus o afastamento de um deles. Os outros eu achei que não era necessário afastar, porque eles estavam na função jurisdicional e não estavam na administração. Portanto, eu achei que não haveria necessidade. São colegas de muitos anos, achei que não haveria necessidade. Então, pelo meu voto, foi afastado. Agora, o processo administrativo foi instaurado quase que por unanimidade. É bom que se diga isso. Apenas 3 votos foram contrários à instauração do procedimento disciplinar. Agora, nós temos o outro grupo, que tem o grupo que recebeu, alguns de muito boa fé, inclusive, porque chegava, ou porque foram promovidos, houve um critério em um determinado momento que receberiam um valor pela promoção, quando houvesse a promoção, ou porque alguns teriam dito que aquilo seria pago a todos, ou porque ele realmente enfrentava uma dificuldade de saúde na família ou em relação a ele. Então, esses que nós isentamos... Né, doutor Ivan? Sim, não, nós isentamos... outras pessoas também têm a mesma dificuldade. Sim. O órgão especial traçou várias diretrizes e critérios. Primeiro que não é o dinheiro público isso, viu, Heródoto? É bom que se diga isso. Isso é um dinheiro que não tem outro destino senão o pagamento desses atrasados. Então, mas é um dinheiro não foi pego o direito, não houve prejuízo ao erário. É bom que é um dinheiro do contribuinte. É um dinheiro do contribuinte, mas é um dinheiro que não trouxe prejuízo para o erário. Simplesmente era um dinheiro destinado aos magistrados. O que houve o problema? O problema houve uma quebra de isonomia entre os magistrados. Então, alguns receberam mais do que os outros. Então, houve um prejuízo para os magistrados. O que é lamentável, evidentemente. É lamentável. Veja bem, eu só quero concluir. É lamentável. O que é lamentável a situação de ter havido essa quebra de isonomia. Tanto que eu persegui o processo. Agora, esses outros que receberam antecipadamente, eles estão sendo descontados. Mas não houve, o tribunal entendeu que não houve infração disciplinar. Agora, com relação a essa questão da aposentadoria e da disponibilidade. Pena máxima. Muita gente desconhece uma coisa. É uma questão cultural. Por quê? Porque deixam de promover a ação judicial que faz com que o magistrado perca o cargo. Quem deixa? Deixam de promover, ou por uma questão de ausência de entendimento, porque não se sabe quem deva promover essa ação, a lei orgânica nesse ponto é praticamente omissa, e nesse aspecto, eu fui o relator do regimento do Tribunal de Justiça, e eu coloquei lá que a Procuradoria-Geral de Justiça deverá mover esta ação. Então, podem ter certeza que essa disponibilidade ou essa aposentadoria deve e poderá efetivamente ser convertida na perda do cargo. Uma simples decisão judicial. Tem que mover a ação. Por quê? Porque o juiz tem a garantia da vitaliciedade.
E por que o juiz tem a garantia da vitaliciedade? Simplesmente para que ele não sofra coação, não sofra... Isso é uma garantia do próprio povo, porque você vai ser julgado por um juiz que pode ser coagido por um superior. Portanto, ele não pode se locupletar então, disso. Sim, mesmo lógico, que isso tem faça outra coisa errada. Sim, mas coisa errada existe desde que a Terra existe, desde que o ser humano existe. Isso é em todo lugar. Na justiça ninguém é punido. Não. Me diz quais são os juízes que estão presos isso é uma questão hoje, que cultural. Quantos mas, Ricardo, isso que eu estou querendo hoje? explicar para você é uma questão cultural. Isso tem que ser mudado. Eu concordo, isso tem que ser mudado. Mas não houve um exemplo, nenhum demócrito. Não, tem casos. Tem casos. Lá no Tribunal de Justiça nós temos 4 casos de perda de cargo. Inclusive um por assassinato da mulher. Prisão, ficou preso. O caso de Jacareí, um rapaz que matou a mulher, foi preso. Tem aquele promotor Igor também, que foi preso, teve preso. Mas o promotor não faz parte do Poder Judiciário. Sim, mas é o promotor, mas acontece que o promotor são poucos, né? As garantias do Ministério Público são as mesmas da magistratura. E os mesmos atos que nós temos na magistratura, nós temos no Ministério Público. Os mesmos defeitos que nós temos na magistratura, na imprensa, no Ministério Público, é tudo igual, porque nós somos seres humanos. Agora, nós temos que ter responsabilidade. As exceções têm que ser punidas. Eu já mostrei isso agora na presidência, com a instalação dos procedimentos. Já mostrei isso com a transparência. Agora, só um minuto que eu quero deixar bem claro isso para o povo e para o nosso telespectador. É uma cultura de não promover esta ação judicial, porque a lei orgânica é omissa sobre a autoria dessa ação judicial. Agora, o que tem que acontecer? O Procurador-Geral de Justiça, inclusive, nós colocamos isso no nosso regimento, por assimilação da lei orgânica do Ministério Público, o Procurador-Geral será notificado, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça, enquanto eu for presidente, se houver uma disponibilidade, uma aposentadoria, eu comunicarei ao Procurador-Geral e ele promoverá a ação judicial para a perda do cargo. Agora, você não pode ter um juiz que não seja vitalício, porque ele poderá sofrer todas as influências possíveis e poderá julgar de uma forma que não seja realmente imparcial. Esse mesmo judiciário insiste em suas várias instâncias, em todos os estados desse país, em prender, por exemplo, uma pessoa que rouba um pote de margarina, porque a nossa justiça insiste em encarcerar nesse inferno, que é o nosso sistema carcerário, o portador de pequena quantidade de drogas. Deixa eu explicar para o senhor. Isso que existe, na verdade, para esses casos... Para compensar os que não são presos? Não, para esses casos existe a pena alternativa. É que às vezes você não sabe o que aconteceu ali. De repente, existe um determinado furto, mas o sujeito tem uma vida pregressa negra. Às vezes tem uma vida pregressa negra. Então, precisa examinar o processo. Eu não posso dizer que esse ou aquele caso está errado, porque eu tenho que examinar o processo. É fácil você dizer de fora, esse juiz errou, ou aquele fez errado. Você tem que examinar o processo. Eu já disse na Veja, e repito, o pobre tem mais dificuldades em se defender. É natural, eu já disse isso. É mentira? Não é mentira. Por que o pobre tem mais dificuldade? Porque ele tem dificuldades em contratar um bom advogado. Isso é natural. E a nossa Defensoria Pública, por mais que ela faça, ela é insuficiente. Mas é o que se diz. Essa é a grande verdade. Quem pode contratar um bom advogado não vai preso. Mas isso são as leis. São as leis, é o poder econômico. Isso, infelizmente, não é uma questão de judiciário. O judiciário procura fazer justiça. Mas a corporação não se incomoda? Muito. Faz o quê com esse incômodo? Você precisa perscrutar, examinar a consciência de um juiz e saber o que o juiz sofre para decidir um determinado caso criminal. E olha, pode ter certeza que esses casos, episódios que aparecem no jornal, são isolados, porque você tem muitos e muitos outros casos que você faz justiça, muitos, e você é só examinar os casos. Eu posso trazer inúmeros. Aliás, convido os jornalistas a fazer até uma visita ao tribunal, acompanhar o dia do juiz para saber os inúmeros casos que vão surgir lá. Isso é errado. Pode ter havido erro. O erro judiciário existe. Existe. Nós somos humanos, como eu disse. O erro judiciário existe. Agora, o que não pode é generalizar. Na verdade, existe uma cultura para soltar. É ao contrário do que você está dizendo. Eu acho que a cultura é de soltar. Não. Soltar pobre, soltar o pessoal que está sofrendo. É difícil o cidadão pobre ir preso. A cultura é essa. E eu provo para você com as estatísticas. Eu posso te levar as estatísticas, trazer esse programa de estatística. A cultura é soltar. A cultura é soltar, inclusive com indulto, inclusive com progressão de pena, inclusive com liberdade condicional. Hoje o preso não cumpre pena, seja ele pobre, seja ele rico, não cumpre. Hoje você comete um assalto, uma tentativa de assalto, você está solto em meses. Doutor Sartori, pela unanimidade dos seus 5 membros, recentemente a Comissão Salarial do Tribunal de Justiça vetou o pagamento do auxílio alimentação a todos os magistrados. Mesmo assim, o senhor mandou pagar o benefício, que vai custar aos cofres públicos 145 milhões de reais, porque a medida é retroativa a 2006. Como o senhor justifica essa decisão?
E outra pergunta, com os altos salários que ganham, por que os magistrados precisam ganhar auxílio alimentação, auxílio moradia, mesmo quando trabalham e moram na mesma cidade? Bom, primeiro eu quero voltar àquela questão anterior, da questão da prisão. Nós temos, por exemplo, o caso do Pimenta Neves, que está solto, nunca foi preso, é um jornalista. Não, tá e nós temos o Rocha Matos, foi preso agora, tá depois de muitos anos, que os parentes até estavam cobrando justiça. Foi de 10 anos. E depois nós temos o Rocha Matos, que foi preso e cumpriu pena, por exemplo. Então, veja que a questão não é dirigida para o judiciário. Agora, né? Não, e o Pimenta Neves, que é jornalista. Bom, com relação a essa questão do auxílio alimentação... Com relação a essa questão do auxílio alimentação... Com relação a essa questão do auxílio alimentação... Merecidamente. Quem falou para o senhor que os juízes ganham altos salários? Sabe quantos ganha um juiz para começar hoje? Sabe quanto ganha um juiz para começar hoje? Não. Sabe quantos ganha um juiz para começar hoje? Quanto? Líquido. R$15 mil. Com a responsabilidade de isso é um alto salário. Tudo bem, mas não importa, você tem que respeitar a função do juiz. Tem que respeitar a função do juiz. Eu concedi o auxílio alimentação justamente em função desses magistrados que ganham esse valor. Agora, eu não tenho como conceder parcialmente. E digo mais, esse auxílio alimentação não fui eu que concedi. Sabe quem concedeu? O CNJ. Está numa resolução do CNJ que falou que é para conceder. Eu estou cumprindo a resolução. Mas só você isso. concorda com ela? Eu concordo. Tem que receber. Eu concordo. Eu acho que o auxílio alimentação foi concedido aos juízes. Eu concedi justamente em face desses magistrados. Que é um vale-refeição? Como é que agora, funciona isso aí? Não tem vale de refeição. Não tem vale de refeição. É um valor pago a todos os servidores do judiciário. E sabe qual é o valor pago aos magistrados? Exatamente igual àqueles pagos aos servidores. Mas por isso mesmo, quem ganha menos. Então, são os servidores do judiciário, que hoje também estou pagando férias de licença-prêmio. Não é? Estou pagando férias de licença-prêmio. E digo mais uma coisa. Isso foi um direito concedido pelo CNJ. Agora, se é certo, se não é, isso é outro problema. Verdade é que existe um direito concedido pelo CNJ. Existe esse direito, aliás, sufragado pelo ministro Fux. Existe esse direito? Então eu tenho que pagar. Mas se a gente não discutir o que é certo e errado, a justiça Agora, não o muda. desembargador, o que ele ganha? O desembargador, ele tem, evidentemente, uma progressão na carreira. Vamos dizer, um juiz antigo, ele tem uma progressão na carreira. E se você colocar o salário de um juiz perto do salário de qualquer membro, de qualquer ministro ou qualquer presidente de uma multinacional do executivo, você pode ter certeza que é infinitamente menor. Pode ter certeza, é bem menor. E outra coisa, não podemos esquecer com relação a essas verbas atrasadas que estão recebidas, Justiça Federal já recebeu. Ministros também já receberam. O ministro do Superior, por exemplo, já recebeu. O Judiciário do Estado não pôde pagar, então está pagando parcelado. Doutor Ivan, tem um esclarecimento. Costuma confundir, o pessoal confunde essa indenização com o salário. Mas ninguém tem um esclarecimento, é só um esclarecimento, doutor Ivan. Acho que, em última análise, nós estamos tentando esclarecer o cidadão, o contribuinte. Sim. Não é isso? Há uma resistência enorme, e agora parece que essa resistência se quebrou, para a gente saber quanto ganha o desembargador, quanto ganham os funcionários na internet. Porque eu, como cidadão, acho que tenho o direito de saber que o meu funcionário público... Eu sou favorável. Não é verdade ou não? Eu sou favorável. Então lá e tal. Mas já houve uma série de resistências, inclusive dos tribunais de justiça, para que isso não fosse publicado e o público não soubesse. Da nossa parte, não. Da nossa parte. Mas de outras regiões houve. Agora, veja o seguinte, o senhor disse que o juiz ganha pouco. O senhor falou no salário líquido. Na iniciativa privada, ninguém pergunta quanto você vai ganhar líquido. Diz o seu salário e depois tem os descontos. Eu não entendo por que no poder público bem, então você se põe fala... aí, então você põe o bruto, 19. Então? Põe 19 o bruto. Então, 19 bruto. 19 bruto para 15. Não é pouco dinheiro. Mas vendo um pouquinho... 19 bruto. Agora só um detalhe. Você pega qualquer membro do executivo, qualquer chefe presidente de multinacional... Tudo bem, agora, qualquer gerente de banco... Sabe quanto ganha um diretor de banco? Prefeito de São Paulo Sabe quanto ganha um diretor de banco? R$50 mil, no mínimo, com tudo pago. O juiz tem que pagar tudo que é seu. E digo mais, o juiz não pode exercer outra profissão, hein? O juiz só pode ser juiz. Doutor Ivan. O juiz não tem 13º, não tem fundo de garantia. O juiz não tem fundo de garantia. Agora nem a aposentadoria não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Acabou. Mas até agora o juiz se aposentava. Mas como é que você quer que o juiz trabalhe 40 anos lá? Não, só um minuto, vou concluir. O juiz trabalha 40 anos, não pode exercer outra profissão, você joga ele na rua sem receber nada. Alguns benefícios. Por exemplo, doutor Ivan, os 60 dias de férias para juiz. Bom, isso é uma discussão séria. Podemos discutir. Não, é imoral, é antiético. Olha, isso provém da lei orgânica da magistratura. Também acho que isso deve ser discutível e pode ser mudado. Por que não? E deve ser discutido. Agora, o que eu digo, você quer que o juiz trabalhe 40 anos, não possa fazer nada, porque o juiz não pode fazer outra coisa a não ser dar aula numa faculdade,
E aí depois acaba. Ele tem com 70 anos, você joga ele na rua e não ganha nada. Agora então ele tá tem bom. 60 dias de férias, cada 5 anos ele tem uma licença-prêmio. Bom, isso todos os funcionários do Estado de São Paulo. Todos funcionários. Todos têm. Então o juiz aí, também tem. Isso é uma lei. O juiz e os funcionários têm. Aí ele vai estudar no exterior, ele pode continuar recebendo o seu salário. Não, isso não existe. Acabou já? Não, isso não existe. Estou ficando velho, estou ficando velho. Quando ele estuda no exterior, ele continua recebendo o seu salário? Não, nós não estamos liberando estudo exterior. É difícil liberar. Mas e quando a gente libera... Não. Na nossa justiça, não. Há justiças que fazem isso. Nossa, a nossa federal, não tem um caso de juiz estudando no exterior. Você não acha que era o caso de acabar com 60 dias? Mas dias? isso, veja bem, quem defende essa situação de o juiz trabalhar, de o juiz ganhar o seu salário e estudar no exterior, é o próprio CNJ, para aperfeiçoar o juiz. Não sou eu que defendo. E na Justiça de São Paulo não há respondeu sobre os não 60 tem dias. nenhum. O senhor não me respondeu sobre os 60 dias, se o senhor acha que isso é ético ou não. Os 60 dias não tem nenhum outro trabalhador nesse país que tem 60 dias de férias. Os 60 dias de férias, eu já respondi para o senhor. Pode ser discutido. Lógico, vamos discutir, nós não estamos fechados. Mas não somos nós que pedimos isso, não somos nós, existe na lei orgânica. É só isso que existe. Agora, você há de convir que, se a lei está aí, nós precisamos alterar a lei. Mas o senhor conhece algum E isso a sociedade incomode? tem que conseguir, efetivamente, através dos meios próprios. E não é pichando o juiz, é indo no Congresso, é discutindo a situação, porque o juiz está trabalhando. O senhor conhece outro país do mundo onde o juiz tem 60 dias de férias? Sim, existe. Existem outras vantagens. Olha, nós temos judiciários aí de outros lugares do mundo que você tem o juiz, tem juiz que ganha, que recebe tudo que ele precisa. Todas as necessidades dele são supridas. Não dá essa ideia, não, hein? Agora, por exemplo, você pega aí um presidente de uma multinacional. O cidadão ganha 50 mil reais. Você esquece que ele tem a casa, você esquece que ele tem. Mas aqui tem auxílio moradia para o juiz também. Não. Não? Não. O que tem é um auxílio moradia passado. Nós não estamos recebendo Mas, auxílio doutor, moradia atualmente, a gente não tem que olhar para o banqueiro. Nós estamos recebendo auxílio moradia, não. A gente tem que olhar para o cidadão, que ganha 600 reais. Tá bom, então você quer pagar 600 reais por juiz? Quanto você ganha? 98%. Quanto você ganha, Marco Antônio? Não, pergunta, quanto você ganha? Eu disse aqui quanto eu ganho. Obrigado a dizer. Quanto você ganha? Você quer ganhar 600 reais? Você estaria aqui ganhando 600 reais? Você não estaria. Então tá bom. Você tem que ver que na sociedade cada um tem o seu papel. Eu lamento muito esse salário mínimo. Eu lamento muito a situação de muitos brasileiros. Eu sou defensor, nós criamos o CASP lá para dar exatamente uma política social até o tribunal. Agora, eu não posso pretender que o juiz ganhe 600 reais como você quer. Nem eu. Eu não quero isso. Aí fica difícil. Eu não quero que ninguém Você não vai ganhe achar um 600 juiz. reais. Você quer ser julgado por quê? Você quer ser julgado por qualquer pessoa? Então nós vamos começar a recrutar quem? Para ganhar 600 reais, R$1.000? Vocês querem ter um poder judiciário ou vocês querem ter um arremedo de poder judiciário? Então, peraí, para você ter um ótimo profissional, você tem que ter uma pessoa que ganhe bem. Agora, se você quer um arremedo de judiciário, paga 1.000, que você acha. Pode ter certeza. O judiciário é lento porque se ganha tão bem. Só para a gente deixar bem claro uma coisa que passou batido, o senhor falou agora que o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, né, já colocou todos os salários na internet. Se o Heródoto quiser saber, colocamos. É verdade isso. E quanto que é o salário máximo? O senhor falou que o mínimo que ganha quem está iniciando na carreira é 19 mil, né? O juiz início de carreira. E qual é o teto? O salário pode chegar bruto a 32 mil, mais ou menos. Pode chegar bruto a 32, 33 mil. É tão lenta se vocês Mas ganham você tão tem um bem, líquido. Vocês já colocaram com o nomes... meu salário líquido é 22 mil. Mas eu tenho, evidentemente, as diferenças dos atrasados que todos receberam. Vocês colocaram com nomes, tudo que o sujeito nós colocamos todas as listas de desembargadores. É porque tem o salário e tem todas aquelas. Agora, eu quero dizer uma coisa para os senhores. Essa questão é uma questão também relativa, porque a Lei de Acesso à Informação, artigo 31, diz que deve ser preservada a intimidade. E eu tenho casos lá, eu até publico o meu salário, podemos até publicar o salário dos desembargadores, mas temos casos de funcionários que trabalham em fóruns, em local de periculosidade, alta periculosidade, moram em local de alta periculosidade. Esse pessoal que ganha 8, 9, 10 mil, fica sujeito a sequestro. E estão todos com medo lá, eu posso dizer. Porque hoje estão sequestrando por causa de 2 mil, 3 mil reais. Então, pensem bem o que se pode fazer. Porque você publicar o salário desses funcionários, eu vou pedir até ao CNJ que reconsidere em relação a esses funcionários. Porque o funcionário que está numa posição de risco, ele não pode ser o salário. Né? Isso. Mas as exceções não foram previstas. Mas se não fosse isso, a gente não saberia que um garagista da Câmara ganha 20 mil reais. Mas o tribunal te garante que nenhum garagista ganha isso. Mas transparência é isso. Mas os salários federais são infinitamente maiores que os salários dos estados. Infinitamente maiores. Doutor Ivan, há uma diferença entre o que ganha um desembargador e o que custa um desembargador? O senhor sabe quanto custa um desembargador? Olha, o desembargador, ele paga a sua casa, não é? Então, quanto ele custa para o contribuinte? Olha, o que ele custa para o contribuinte... Ele ganha 32 mil reais. Aí vai depender de você, Ele tem direito a carro? Tem direito à locomoção do trabalho para casa. Isso ele tem direito. Tribunal? Carro do tribunal, motorista. Mas isso não é só aqui. Não, isso é no Brasil bem, inteiro. Isso é no Brasil inteiro. Não, tudo bem, mas então... Os ministros, os desembargadores... Então, entre outras vantagens, tem também carro direito como motorista. à locomoção do trabalho para casa. Aliás,
Isso no tribunal já foi moralizado há muito tempo. Você pode até encontrar um abuso ou outro. Se tiver, nós estamos prontos a coibir. Mas não há abusos lá. Então o custo não é de R$32 mil. Mas que seja, Heródoto. Quanto é o custo do contribuinte? Então, vamos dizer o seguinte. Tem que saber quanto gasta. Qual é o custo do contribuinte em relação a um presidente de uma multinacional? Eu não sei. Ou do ministro da Justiça, ou do ministro da Educação. Privada, quem paga não é o contribuinte. O ministro da Justiça é o ministro da Educação, a iniciativa privada que paga? Não, quem paga. O presidente de uma multinacional pública não é o contribuinte, é o consumidor. É o consumidor. Pública. Uma Petrobras, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, é o contribuinte que paga ou não? Não é o consumidor que paga. Ah, não paga o contribuinte? Não, é aquele Quer dizer que não é dinheiro público que paga para o Banco do Brasil, o Petrobras não paga. O banco tem lucro. Não é uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal. Ela é uma empresa pública com lucro. Ele tem lucro lá. Então você quer lucro no judiciário? Você não quer uma prestação jurisdicional? Não, eu apenas estou tentando... Então, se é para dar lucro jurisdicional, então nós precisamos fazer um comércio lá, ver como é que nós vamos fazer para comerciar. Vamos comerciar o quê? O que você quer comerciar lá? Eu não estou entendendo o que você quer comerciar lá no judiciário. O judiciário não foi feito para dar lucro. Não, tudo bem. Não foi feito para dar lucro. O judiciário foi feito para prestar jurisdição. Agora, você quer um remédio judiciário? Nós podemos contratar juiz a R$5 mil. Podemos. É fácil. Podemos pagar 5 mil, podemos pagar 2 mil. O que você acha? Apenas esclarecer. Você vai achar que você quiser lá. Podemos colocar... Hoje nós estamos com dificuldade para recrutar gente. Você sabe que advogado bom, profissional bom, para nós recrutarmos lá, está difícil. Com esse salário. Não vem. Só vem gente, a maioria, lógico, tem gente que tem um amor acendrado pela magistratura, tem realmente a propensão, tem um perfil para a magistratura. Mas vem muita gente atrás de emprego. E se você começa a pagar isso que você está pagando, R$15 mil, eu não estou dizendo, doutor Ivan, eu não estou dizendo que é muito ou pouco. E nós vamos ter um remédio do judiciário. Vocês batem no judiciário, tudo bem, nós diminuímos, podemos pagar 5 mil. Vocês vão ter o judiciário que vocês querem. Então, nós apenas queremos esclarecer o nosso contribuinte o seguinte. Quanto custa para nós, para o senhor, para todos nós que somos contribuintes, os serviços do Estado? Seja do presidente da República, seja do ministro Supremo, ou seja do desembargador. Certo. Nós temos o direito de saber. O desembargador tem o salário dele, esses 32 mil, lógico, que é o salário máximo que a gente pode chegar lá, mas, na verdade, existe um escalonamento de 15 mil, líquido, ou 19 brutos, se você quiser, ou 22, 23, vai subindo, dependendo das vantagens que ele tem pelo tempo de serviço prestado. Isso vai depender. Agora, você tem outras, lógico, despesas. Você tem funcionários que vão trabalhar no gabinete do desembargador, que não são funcionários do desembargador, mas são funcionários para efetivamente auxiliar na prestação jurisdicional, que tem realmente ajudado muito. Eu, particularmente, tenho um gabinete muito bom, sempre tive um gabinete muito bom, mas isso você não pode dizer que custa um desembargador. Não pode dizer que o desembargador custa, porque isso é... Desembargadores em São Paulo parece que são mais de 350. Não, desembargadores de São Paulo são 360 cargos e nós temos sempre 350 providos, mais ou menos. Não é? E nós temos 22 milhões de processos no Estado de São Paulo, com 2.021 juízes. E esses desembargadores, se você somar e dividir, né, se você fizer a conta, nós temos um número menor de desembargador por habitante do que, por exemplo, na Bahia, do que, por exemplo, qualquer outro estado. Né? Nós estamos aquém do número necessário, mesmo com esse número grande. Mas sem querer encontrar responsáveis, mas uma solução, como é que se acaba com essa lentidão? Então, é isso que nós estamos tentando fazer. É isso que vocês não me perguntaram até agora e eu quero falar. Mas eu estou fazendo aqui nós estamos tentando administrar, nós pegamos um judiciário crônico. O judiciário de São Paulo, por exemplo, é o que eu pego de exemplo, que é o maior do mundo. O pessoal não gosta que a gente fale, mas é verdade, a Microsoft já constatou isso. Não é? Nós estamos fazendo o quê? Em primeiro lugar, valorizar os recursos humanos. Porque isso é o maior patrimônio do tribunal. Então, o que eu fiz? Eu criei o Cetra, o servidor fala diretamente comigo, ele conversa comigo diretamente por e-mail, eu vejo os e-mails, falo no Facebook com o servidor. Eu sei o que acontece no estado todo. Outra coisa, esse Cetra dá o apoio total no servidor. Para vocês terem uma ideia, membro do Cetra já foi negociar dívida de servidor desesperado que estava para se matar na Caixa Econômica Federal. O que é isso pra gente? Centro de treinamento, apoio aos servidores, aperfeiçoamento e apoio aos servidores. Então, ali é a casa do servidor. Ele tem todo o apoio. Eu estou indo de local em local até onde posso ir, cumprimentar servidor, um por um, dar a mão a um servidor por servidor, dizer o que eles precisam, o que eles querem. Tenho no Cetra um rapaz que é o perfil dos servidores, sabe as necessidades do servidor. Não é? Já estou pagando também as férias de licença-prêmio dos servidores, estanquei maiores pagamentos a magistrados, estou canalizando as verbas para os servidores. Não é? Então, primeiro lugar é isso. Segundo lugar, nós criamos regiões, são 10 regiões do Estado de São Paulo. E aí nós estamos fazendo o quê? Criando foros regionais, mas regionais de a região administrativa. Por exemplo, você tem a região de Santos, a região de Araçatuba, a região de Bauru, e com isso nós vamos implementar a digitalização de todos os processos, criando várias regionais, por exemplo, das execuções penais, que é um problema sério que a gente tem aqui, das execuções fiscais, também para poder trazer dinheiro para o Estado, dos registros, dos notários registradores e também
dos colégios recursais. Com isso, nós vamos prosseguir numa digitalização futura que nós vamos melhorar a situação do judiciário. Porque o judiciário cresceu de uma tal forma desordenada como cresceu a cidade de São Paulo. Hoje nós vamos instalar uma determinada unidade, por exemplo, em um determinado local. Quando a gente vai instalar essa unidade, a gente projeta. Quando a gente vai instalar, essa unidade já é insuficiente. É uma coisa impressionante, é vertiginoso o crescimento. Então, é uma administração que você tem que planejar muito para frente. E tudo que você vai fazer em São Paulo, qualquer despesa que você vai ter numa determinada situação, é em escala enorme, escala gigantesca. Então, é uma situação difícil de administrar, mas que nós estamos prosseguindo, pavimentando a informatização toda, porque a informatização é como uma estrada que você constrói. Você tem que construir uma estrada e pavimentar até o final. Depois você vai rolar os carros e os programas em cima. E é isso que nós estamos fazendo. Já estamos informatizando o Tribunal de Justiça, já estamos praticamente falando a mesma linguagem, que na fusão dos tribunais nós tínhamos 6 sistemas, mas nós só temos 2 sistemas. Resgatamos as ilhas que nós tínhamos do tribunal. Enfim, é uma série de providências que nós estamos tomando lá para tentar resgatar e melhorar. Isso vai aparecer na ponta e já está aparecendo com o servidor incentivado. Mas é um processo lento porque nós temos problemas crônicos que vêm de muitos e muitos anos e a Justiça de São Paulo, por exemplo, é enorme. É gigante, nós precisamos ter um tratamento de choque lá realmente. E a administração também do presidente é curta. Doutor Ivan, queremos agradecer a gentileza da sua participação, até mesmo do calor do debate. Não, foi respeitoso com o senhor, obviamente. Foi ótimo, foi sempre ótimo. respeitoso, democrático. Eu gosto disso. O senhor falou sobre todos os temas abertamente, livremente. Então, queremos agradecer muito a sua gentileza. Temos certeza que o nosso internauta, o nosso telespectador vão entender um pouco melhor a importância que tem o Poder Judiciário para a democracia, para o desenvolvimento da nossa sociedade, depois da sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço também ao Marco Antônio, também ao Ricardo e aos nossos telespectadores. Ok, muito obrigado. Bom, a gente termina então aqui com o nosso Brasil em Discussão de hoje, com a participação do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, e queremos convidar você para a nossa próxima edição. Muito obrigado e até mais.